pessoal, vamos fazer arte na escola? Então, vamos ensiná-los a utilizar texturas. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de cartolina branca e preta, sulfite, toalha de plástico, uma superfície áspera, lixa e giz de cera. E uma tinta preta também. Muito bem, professor, vamos trabalhar textura então com essas crianças. Primeira atividade. Professor, nunca dê vários tipos de atividade na mesma aula. Dê uma atividade de cada vez. Se eles não terminarem a atividade, você dá uma outra aula para eles poderem terminar o que eles estavam fazendo. Isso daqui é uma toalha de plástico. Ela é texturizada, ela é alta, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos utilizar, certo? A primeira atividade. Isso aqui é super barato, deve custar R$5 o metro. Junta as carteiras, joga uma toalha, ela tem acho que 1,20 m, então dá para você colocar várias crianças sentadas e joga a toalha, certo? Então vamos lá, deixa eu colocar uma sulfite por cima, porque a textura dela tá fazendo o zoom da minha máquina ir para cima e para baixo. Muito bem, vamos firmar a toalha. Para a gente poder trabalhar em cima dela. Pode pedir para a direção da escola comprar a toalha como material, certo? De arte. Que vem, né? Vem a verba para isso. Muito bem. Então, temos a textura embaixo. A gente coloca a sulfite por cima, certo? Também a sulfite precisa ser também fixada com fita crepe, certo? Coloca fita crepe nos cantinhos, só para ela não sair do lugar, tá? Dependendo da textura da toalha, fica lindo, certo? Dá uns efeitos muito interessantes. Então, muito bem. Sulfite fixa, toalha fixa, sulfite fixa. Vamos trabalhar com giz e cera, certo? Você, mãe, em casa, tem um cantinho para o seu filho com tudo, com giz, com lápis de cor, com canetinha, certo? Com aquarela, certo? Para ele ter um cantinho dele para ele trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o nosso desenho. O que eu pensei? Eu pensei numa marina, certo? Uma paisagem marinha. Então eu vou pintar o oceano. Pintar o oceano. E vou fazer um barco. Fazer um barco aqui. Fazer o casco dele.
Rastro. Certo? Vamos dar uma definição nesse casco aqui. Vocês estão vendo como... Vamos fazer uma vela aqui, assim. Vamos pintar essa vela. Estão vendo a textura aparecer aqui embaixo? Não ficou incrível? E dependendo da textura da toalha, fica com efeitos diferentes, certo? Então, esse daqui é a primeira atividade com textura. Não se esqueça, professor, de dar material para o aluno para ele colocar numa moldura, certo? Deixa eu dar um exemplo para você, professor. Viram então com a moldura que maravilha que fica? Então é isso aí. Muito bem, vamos para outra atividade então. Vamos fazer outra atividade. Isso daqui é um quarto, isso aqui é um quarto de cartolina, certo? Ele fica um pouco maior só que uma sulfite, tá vendo? Mas é cartolina. E a gente precisa porque nós vamos utilizar tinta agora, certo? Então vamos lá. Muito bem. Prende na mesa com fita crepe. E nós vamos fazer o seguinte: giz de cera, vamos escolher as cores bem vivas, bem neon, né? Vamos escolher as cores bem vivas, certo? Acho que essas 3 cores são as melhores para isso. Muito bem. Nós vamos fazer faixas estreitas, pintar faixas estreitas, certo? Se o aluno achar melhor fazer tudo bolinhas coloridas, desde que ele cubra uma boa superfície. Depois nós vamos recortar, certo? Vamos recortar tirando uns 3 dedos de cada lado, assim, certo? Então, o aluno que sabe, quer fazer um monte de bolinhas coloridas? Tudo bem. Faixas? Tudo bem. Quer quadricular? Também pode. É a vontade dele, desde que ele cubra todo o espaço, tá bom? Então, vamos lá. Bora trabalhar. Muito bem. Então, para ter certeza que todo o espaço está pintado, vamos passar giz de cera branco por cima de tudo, certo? Vamos passar giz de cera branco para ter certeza que está tudo coberto, não tem parte do papel sem passar, tá bom? Muito bem. Limpamos. Agora nós vamos passar uma tinta preta ou azul marinho, ou ela pode ser nanquim, PVA, ela pode ser tinta de parede com o pigmento azul, preto, vermelho, a tinta que você conseguir, da cor que você conseguir, tá bom? Então, eu tô aqui com PVA, mas pode ser qualquer cor escura, qualquer tinta que você conseguir. Qual que é assim, o segredo de uma boa cobertura? É você pincelar
Tá vendo como ele fica irregular, feio? Você pincela. Em seguida, você passa um rolinho seco para uniformizar, tá vendo? Esse é o segredo de uma pintura uniforme em qualquer coisa, em caixa, em papel, em plástico. Aonde você for pintar, você usa essa técnica. Você pincela, não enfia o rolinho na tinta, por quê? Porque primeiro ele vai encharcar, ele vai chupar a tinta até encher o rolinho. Só depois ele vai funcionar, e não é isso que você quer. Você não quer perder tanta tinta assim, certo? Então, nós vamos passar a tinta. Vamos passar a tinta. E vamos passar o rolinho. Certo? Deposita. Porque é isso que nós estamos fazendo com o pincel. Nós estamos depositando a tinta. E aí, a gente passa o rolinho seco para uniformizar. Certo? Fácil, fácil, né? Muito bem, professor. Antes que seque, pincel na água sempre, né? A não ser que nós estejamos usando a base de álcool, mas não use tinta à base de álcool com aluno, não. Sempre a base de água, certo? Assim eles vão lá, lavam a mão, passam um papel higiênico com água na carteira, arruma tudo para outra aula. Muito bem. Tampinha de caneta. Antes que seque, deixa eu pôr num lugar que vocês vejam. Antes que a tinta seque, nós vamos utilizar uma tampa de caneta para raspar. Nós vamos raspar a tinta antes que ela seque, tá bom? Então, vamos fazer a velha árvore, né? A velha árvore. Muito bem, pessoal, ele já está secando e já está começando a ficar difícil de tirar, tá bom? Então, agora a gente pendura num varal na sala e quando eles forem embora já vai estar seco, certo? E aí a gente ensina este aluno a recortar e a colar num pedaço de cartolina, num pedaço de color set, entendeu? Para servir de moldura. Esse daqui foi bem facinho de fazer, não foi? Muito fácil e as crianças vão adorar fazer. O efeito fica lindo, não sei se dá para perceber com essa luz, mas dá para ver todas as listras coloridas que nós fizemos por baixo. Bom, a próxima atividade nós vamos fazer uma estamparia, certo? Com textura. Nós podemos estampar um pano de prato, nós podemos estampar uma camiseta, certo? Então, vamos colar uma lixa. Vamos colar uma lixa com fita crepe. Preciso usar porque elas são teimosas, né? Elas enrolam.
Muito bem. Então, nós temos uma lixa aqui e nós vamos fazer o desenho. Vamos fazer uma ilha. Muito bem, a lixa está pronta. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar um tecido. Se é uma camiseta, a gente vai colocar dentro da camiseta, certo? Então, espera aí que eu já volto. Muito bem, professor. Então, você vai ensinar esse aluno a colocar ou a camiseta ou pano de prato em cima de um tecido, colocar a lixa, olhar a posição dela certinho, colocar a lixa em cima da camiseta ou do pano de prato e passar. Tá vendo? Passar bem passadinho. E aquilo que ele desenhou vai ser estampado na camiseta. Pronto. Tá vendo? Tá vendo que lindo que ficou? E pronto. É uma estampa que ele mesmo fez, certo? Ele pode fazer num pano de prato para dar de Dia das Mães, ele pode fazer um desenho de um super-herói para uma camiseta dele. Ele vai estampar aquilo que ele quiser, tá certo? Tranquilo, né? Mais um que ficou lindo. Então, estampar no tecido é muito fácil mesmo, não é? Se tivesse numa camiseta, estaria maravilhoso, eles poderiam fazer qualquer coisa. Num pano de prato, fariam um desenho para a mãe deles, certo? Para o Dia das Mães. Então, estampar tecido, fácil, né, turminha? Muito bem, e o último de textura é uma textura qualquer, pode ser o piso do chão, pode ser um jogo americano áspero, qualquer coisa. É o mesmo princípio da textura da toalha de plástico. Você vai colocar sulfite, vai prender. E o que ele desenhar aqui vai ficar texturizado. Certo? Então, vamos arrumar aqui. Esse jogo americano tá dando um reflexo. Certo? Por causa do brilho do plástico. Certo? Mas vamos lá. Vamos fazer um desenho simples só para vocês verem o efeito, tá bom? Vamos fazer um cogumelo? Isso aqui, tá vendo como é simples? E depois, sempre que você trabalha com giz de cera, você dá brilho. Sempre você dá brilho. Que aí você pode guardar ele no meio, você pode estar fazendo num caderno de desenho.
Você pode pôr onde for que ele já não vai sujar as coisas, certo? Depois que deu brilho, acabou. Ele não solta mais pigmento, tá bom? Tá vendo que lindo? Então é isso aí, pessoal. Então, algumas ideias para trabalhar com textura. E é isso aí. Eu vou montar os quadrinhos, né? Eu vou colocar uma cartolina por baixo para fazer o passepartout aqui, em volta, a moldura, né? Em todos os trabalhos que nós fizemos, tá bom? Então, espera aí. Então, essa textura deixou deste jeito, não fica uma graça? Fica uma graça. Então, dá para usar qualquer textura, viu? Até mesmo do piso do chão dá para utilizar a textura.